Nossos primeiros pais conservaram-se no estado em que foram criados? Resposta: nossos primeiros pais, sendo deixados com o livre-arbítrio, caíram do estado em que foram criados, por terem pecado contra Deus. A pergunta que nós fazemos hoje, diante dessa pergunta e resposta do breve catecismo de Westminster, é a seguinte: qual era o estado no qual o homem foi criado? Porque nós acabamos de ver, segundo a pergunta, que eles estavam em estado de bem-aventurança, como nós vimos na pergunta passada. Então vamos ver quais eram os estados em que os nossos primeiros pais estavam. Em primeiro lugar, eles estavam em estado de inocência. Abra aí na sua Bíblia, em Gênesis 3:7, o que diz a palavra do Senhor. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, o que é o estado de inocência? No estado de inocência, Adão e Eva não sabiam que estavam nus. E por isso eles não tinham maldade um para com o outro. Entretanto, após a consequência do pecado, seus olhos foram abertos para a malícia, para todo tipo de maledicência, como nós veremos na Bíblia, em Gálatas, como o próprio Jesus, Paulo, eles desenvolvem essa ideia. Então, os nossos pais, eles eram inocentes em relação a isso. Eles conseguiam viver sem roupa e não ter maldade nenhuma. Eram inocentes. Outra coisa, outro estado em que eles estavam, era o estado em que Deus os tinha colocado no jardim. Veja aí, Gênesis 2, do 15 ao 16. Gênesis 2, a 15 a 16, diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, qual era o estado de Adão naquele período, Adão e Eva? Eles dominavam e estavam no jardim do Éden. E a partir deste jardim, eles teriam como responsabilidade expandir toda a criação do Senhor, toda a cultura, todas as coisas, como nós vimos na pergunta passada, para a glória de Deus. Então eles estavam em um lugar ótimo. Pense você em um lugar que às vezes nós vemos nos filmes e em séries, várias árvores lindas, lagos maravilhosos. Parece foto de tão lindo que é. Esse era o estado de Adão e Eva. Esse é o estado em que eles estavam. E por fim, muito importante também, o mais importante de todos, qual era o estado em que eles estavam? Eles tinham comunhão pura com o Senhor. Olha o que diz Gênesis 3:8. Em Gênesis 3:8, diz o seguinte: quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Olha o que Moisés coloca aqui em Gênesis 3:8. Que andava no jardim pela viração do dia. O verbo aqui está no imperfeito. O que significa? Que o Senhor, ele descia, ele andava, não andou, ele andava, era algo contínuo. O Senhor tinha costume de estar em relação e andar e ter comunhão com Adão e Eva. Então, em suma, o homem estava no seu estado. Vamos lá, em primeiro lugar, ele estava em relação boa com o Senhor, ele tinha uma boa relação com o Senhor, ótima relação, uma relação pura. Ele tinha ótimo relacionamento com a criação. O homem amava a criação como criação, não como Deus. E também ele tinha um ótimo relacionamento com o próximo. Então pode ver que todas as áreas da vida humana, antes da queda, no seu estado original, eram perfeitos, eram maravilhosos, feito pelo Senhor. Isso mostra, irmãos, que é muito importante o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com o mundo. Dá até um aperto no coração saber que foi assim. Saber que este mundo foi criado tão belo, porque hoje nós olhamos para as grandes cidades e você vê prédios pinchados, vê moradores de rua, vê injustiça atrás de injustiça, violência em cima de violência, e você olha para o mundo e fala: será que realmente era assim?
de tão esmagador e triste que está a nossa condição hoje. Entretanto, é muito bom nós termos em mente que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para isso mesmo. Ele veio para redimir todo o cosmo. Então, o que nos traz esperança? Saber que em Jesus Cristo o nosso relacionamento é melhorado com o Senhor, com o próximo e com a criação. Então pode ver que estar em Cristo significa que em todas as áreas da sua vida, todas as áreas são redimidas por Ele. Automaticamente você vai amar o Senhor, você vai amar a sua família, amar os seus filhos, amar o seu serviço, entendendo que o serviço não é maldição, mas um meio pelo qual você é sustentado e também você promove a glória do Senhor. Você divulga, faz cultura. Além disso, você consegue aproveitar a criação. Aproveite todas essas coisas. Como diz Eclesiastes 9, para você desfrutar de todas as coisas que o Senhor te deu. Aproveite da bebida que o Senhor te deu. Aproveite da comida. Aproveite as suas vestes. Aproveite a sua família. E, sobretudo, aproveita o relacionamento com Deus. Porque se você tem um relacionamento, se hoje você é justificado pelo Senhor, significa que é um milagre. Porque o nosso estado não era para isso. O nosso estado era de depravação. Então, como vocês viram hoje, qual era o estado do homem? O estado do homem era perfeito, era maravilhoso. Então, esse era o estado. Na próxima pergunta, nós veremos o que fez, o que mudou, o que fez não ser mais assim. Porque hoje o mundo está assim. Então, hoje, qual era o estado do homem? É o estado de inocência, o estado em que Deus colocou o homem para dominar a natureza e não ser dominado por ela, e, por fim, para ter um relacionamento ótimo e perfeito com o Senhor. Então, que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, divulgue e que Deus abençoe.